See gender equality not as a fight, but a union to renew. An act of love for the ones we love and for us all. Do you promise to stand up for it in love, in friendship, in the workplace, in life, in law? To commit today and every day, for as long as you shall live. I do. Do you? Oi pessoal, nós do terceiro ano B, da turma de inglês, juntamente com a professora Conceição, estamos apoiando o projeto He4She. Então agora vamos apresentar uma pequena entrevista com algumas pessoas da escola. E o objetivo é entrevistar e saber a perspectiva de algumas pessoas diferentes da escola para saber sua opinião sobre a igualdade de gênero e como ela se perpetua nesse ambiente escolar. Então, Axa, para você, o que é a igualdade de gênero? Então, para mim, o conceito de igualdade de gênero são os mesmos direitos, deveres e oportunidades, sendo que na prática a gente sabe que não é assim, né? Então, é aquele ditadozinho, na prática a teoria é outra. Para mim é isso. Tá certo. E como é que você vê essa igualdade acontecendo aqui no ambiente escolar? Simplesmente não vejo. Não vê? Não vejo. Não Eu vejo tem nenhum pessoas buscando isso, mas eu não vejo realmente acontecendo, entendeu? Maria Alice, para você, o que é a igualdade de gênero? A gente ter os mesmos direitos na sociedade, na escola, qualquer ambiente que a gente tiver. E a gente sabe que isso não acontece. Por quê? Porque é uma coisa nova. Está vindo agora, não agora nesse ano, mas nesse século. É uma coisa nova, é uma coisa que muitos não aceitam. A maioria, podemos dizer. Você acredita que você está vendo essa igualdade acontecendo no ambiente escolar? Não é uma coisa assim que acontece. Por quê? Porque é uma coisa dos alunos. Cada um tem a sua educação em casa e muitas vezes, como eu tinha dito, esse negócio das pessoas não aceitarem é uma coisa que a gente vem trazendo de casa. A gente é o que a gente vê, o que a gente vive. Então, se a gente vive num ambiente que nossos pais ou nossos avós, quem cria essas pessoas, não aceitam isso, não ensinam o certo, não vai acontecer na sociedade. Então, na escola, vira isso, não acontece. Então, essas pessoas que buscam a igualdade de gênero não conseguem, porque não é muita gente para convencer. Então, para tu, o que é igualdade de gênero? São pessoas que buscam igualdade em qualquer ambiente, mas às vezes não conseguem, tipo, a maioria das vezes, porque é muita luta, é muito difícil, porque é muita história, tipo, muito novo também. Isso, tá certo. Então, tu consegue ver que essa igualdade acontece ou não acontece no ambiente escolar? Eu vejo pessoas buscando isso também. Eu vejo os professores tentando ajudar e as pessoas querem buscar isso, alcançar isso. Mas é muito difícil. Agatha, quero saber, para tu, o que é igualdade de gênero? Primeiro, eu queria ressaltar que, para mim, igualdade de gênero é algo totalmente utópico. É uma ótima ideia, mas não funciona na prática. Mas, teoricamente, seria o que exatamente tem no título, digamos assim, uma igualdade de gênero, onde todas as pessoas têm direitos iguais, teoricamente sofrem das mesmas coisas, não vai ter uma pessoa que é mais valorizada e outra que é mais desvalorizada, alguém que vai sair por cima simplesmente por ter nascido de certa forma. Todo mundo vai ter os mesmos direitos e as mesmas chances de início e a partir daí começa. Mas é utópico. É utópico, não existe, infelizmente, na verdade. Certo. Em sua opinião, você vendo no ambiente escolar, hoje, aqui na escola, isso acontece? Eu vejo pessoas tentando fazer isso. Vejo professores tentando, alguns professores tentando igualar essas coisas, tentando fazer com que as pessoas entendam que isso seria uma boa ideia, o porquê seria uma boa ideia.
Vejo alguns alunos aderindo a essa ideia e a todo esse processo de mudança, porque a sociedade tem constante mudança. Mas não é só na escola que isso tem que ser passado para as pessoas. Tem que ser passado nas ruas, tem que ser passado em casa, tem que ser passado num convívio, numa roda de amigos quando estão indo para uma praia. Esse tipo de coisa. E as pessoas acabam não levando isso em consideração. Estudam isso na escola, em projeto de vida ou até em projetos separados. E algumas poucas pessoas acabam levando isso para a vida, mas outras meio que vestem uma roupa, falam sobre isso, militam, postam, e depois que saem, simplesmente esquecem. E não é assim que deve ser, é algo que deve ser levado para a vida, é um aprendizado que as pessoas não levam em consideração. Então, Nemo, eu queria saber, pra tu, o que é igualdade de gênero. Igualdade de gênero é tipo assim, é você ter uma equivalência entre os gêneros, não ter distinção, de certa forma, de âmbitos sociais, na hora de julgar uma pessoa, por exemplo. Não julgar porque ela é homem ou se ela é mulher. Enfim, é ter igualdade. Então, tu consegue ver essa igualdade acontecendo no ambiente escolar? De certa forma, vejo, ao mesmo tempo não vejo. É tipo algo meio que relativo, sabe? Só que, tipo assim, eu vejo os professores também sendo engajados e querendo essa igualdade total aqui dentro da escola. Tanto que a professora Ceissa está trazendo esse projeto, que é algo muito importante para a equivalência dos gêneros. Então, Mariana, eu queria saber, pra tu, o que é igualdade de gênero. Eu acho que é sobre você não distinguir as pessoas de acordo com o gênero que ela se identifica. É sobre você tratar as pessoas de forma igual, independente do gênero. Tá certo. E tu acha que tu vê essa igualdade de gênero acontecendo no ambiente escolar? Eu vejo tanto os professores como a gestão daqui da escola tentando ao máximo para que essa igualdade aconteça, mas a gente ainda vê situações em que ela não acontece, principalmente entre os alunos. Ícaro, eu queria saber de você. Pra tu, o que é igualdade de gênero? Eu acho que igualdade de gênero, assim, muitas pessoas pensam que ela está ligada à orientação sexual. Mas eu acho que não é bem assim, acho que é bem diferente. Você vê a relação da igualdade de gênero ou a relação da identidade, a pessoa tem que mostrar e saber, mesmo do que você se sente. Um exemplo, um assunto bem falado no núcleo foi: quando uma criança nasce, o médico vê a relação do órgão sexual, se ele é um menino, pronto. Mas você não pode ver a relação da estrutura corporal, é isso que você acha, é o que você se identifica. E em relação à igualdade, muitas pessoas não botam na cabeça esse tipo como uma relação de direitos. Só vê, exemplo, uma relação bem machista. E eu acho mais ou menos essa relação com isso. Certo. E tu consegue ver essa relação de igualdade de gênero acontecendo no ambiente escolar? Em mediano, em diversos parâmetros, mas a gestão e o grupo formador e docente mostra isso nas salas de aula e no dia a dia, enfim. Mas às vezes sempre acontece uma diferença sobre isso. Uma relação que aconteceu no jogo ontem foi que tinha uma técnica, uma mulher, comandando o time. E um jogador da nossa escola ficou tirando onda com ela, dizendo que o time ia perder porque era uma mulher. E eu falei com ele: não fala isso porque tu sabe, isso é errado, beleza. Ele dizia: não, porque ela vai perder e tal. E feito, ele, no final do jogo, a mulher ganhou, o time da mulher ganhou, o time da escola. Eu falei: ele tá vendo tu? Diferente. Um exemplo, no exemplo, futebol masculino, sempre vai ter um técnico homem e ele sempre vai perder e ganhar, porque uma mulher não pode ganhar também. E isso é a relação de ter uma igualdade. E eu fiquei muito com ele. Então, Gabi, queria saber, pra senhora, o que é igualdade de gênero? Quando a gente fala num aspecto social, seria uma sociedade em que pessoas que se identificam tanto com o sexo masculino, ou melhor, com o gênero masculino e o gênero feminino, pudessem viver e desfrutar de direitos e deveres socialmente falando de maneira igualitária, de maneira igual, né? Então, que eu tivesse acesso às mesmas coisas, que eu pudesse ter, por exemplo, dentro de uma mesma profissão,
o ganho de um mesmo valor salarial, né? Isso, para mim, seria uma igualdade de gênero, por exemplo. Certo. E como professora, a senhora vê que essa igualdade de gênero acontece no ambiente escolar? No ambiente escolar, de uma maneira generalizada, não. Eu acredito que dentro de um ambiente escolar, na escola em que eu trabalho, a gente caminha para isso. Então, quando a gente fala do ambiente escolar em termos Brasil, amplo, é uma coisa que a gente não enxerga. Eu, particularmente, não enxergo. Eu vejo que muitas vezes a gente tem uma marginalização tanto da questão do gênero quanto da sexualidade, né, que são coisas distintas. Mas também vejo que nos últimos anos tem se pensado isso, tem se discutido isso, e a importância de se pensar e se discutir isso se faz necessário exatamente porque a questão de gênero em si, ela está intrínseca na nossa sociedade a partir do momento que existem homens e mulheres, né? E aí, quando a gente traz isso para dentro da nossa escola, a gente começa a perceber, por exemplo, que essas pautas e essas discussões, elas vão fazer com que a gente pense que o estudante, né, ele tem a sua formação identitária de gênero, sim, mas que para o sistema ele não pode ser considerado simplesmente uma identidade de gênero, né? Então, a gente também precisa resolver de uma outra forma. Quando a gente vai para questões de cargos dentro da escola, por exemplo, a gente sabe que majoritariamente cargos de administração, eles vão ser cargos masculinos, né? Então, isso a gente já mostra uma disparidade muito grande e é uma coisa que nos últimos anos também a gente está percebendo dentro da nossa sociedade uma mudança. E aí a gente entra em outros nichos, outros setores que vão para outras perspectivas sociais e outras classificações sociais também. Mas é uma busca, né? Quando a discussão de gênero ela atravessa a sala de aula, ela atravessa os muros de uma universidade, por exemplo, chega até a escola da educação básica e, consequentemente, após chegar na escola de educação básica, ela chega até as casas das pessoas, né? Porque vocês vão discutir isso ao sentarem à mesa com os pais, com os avós, com os tios, com as pessoas que vocês dividirem as refeições. Isso vai ser levantado em casa, isso vai ser questionado em casa. E esses questionamentos vão fazer com que a nossa sociedade ela comece a se perguntar: por que isso nunca foi pensado antes? Por que a gente não pensava nisso antes? Se era uma coisa tão óbvia, se era uma coisa que estava ali, né? E o questionamento é a base de tudo. A filosofia é a mãe de todas as ciências. Então, a realização de toda essa pesquisa, dessas perguntas das pessoas que estavam aqui na escola, tanto de professor quanto de alunos, nós gostaríamos de agradecer pela participação de todos. E como vocês podem ver, isso é um trabalho de formiguinha. O trabalho de He4She acontece e a gente também precisa fazer ele acontecer aqui na nossa escola e em nossa convivência. Nós conosco mesmos, nós com nós mesmos e nas relações que nós temos com nossos familiares e amigos para fazer com que a igualdade de gênero não seja mais uma ideia utópica. Learn what you can do for gender equality at he4she.org or share your I do with #He4She.